Bem amado, amados ao Senhor, seja muito bem-vindo para mais um estudo que estaremos fazendo a partir de agora. É um estudo muito longo. Esse estudo vai ajudar-nos a entendermos certos assuntos relacionados à Palavra de Deus. A escatologia é o assunto de momento que nós vamos poder partilhar. Eu quero partilhar consigo da mesma forma que eu entendi sobre a escatologia. Às vezes tem sido um assunto muito complicado para se entender, mas um estudo bem aprofundado, com a ajuda do Espírito Santo, eu pude entender. Então, isso quero partilhar consigo. Então, a escatologia em si, não é? É uma palavra grega. Então, a palavra escatologia pode ser dividida em dois termos. Primeiro, escato. Escato, que significa em português última coisa. Logo, e como é sabido, logo significa ciência ou estudo. Então, juntando para dar uma definição única, o significado único da palavra escatologia, é estudo das coisas, das últimas coisas, ou estudo das coisas do futuro. Porque a escatologia, ela usa uma linguagem profética. Bem sabido que tudo que é profético, ele aponta para o futuro. Então, a governação humana, Deus mostrou a um rei, e foi revelado pelo Daniel, de como que a governação humana poderia proceder, ou de como estaria a um rei, nesse caso o rei Nabucodonosor. Ele era pagão, então Deus mostrou-lhe em visão, quando ele estava a dormir, ele teve uma visão, ele viu algo, ele teve um sonho, ele viu uma estátua gigante. Então, e essa estátua estava dividida em 5 partes. E essas 5 partes, eles representam o governo humano, como que o homem vai governar, quais são as potências que poderiam governar, quais são as potências que poderiam reinar durante um tempo, depois vem mais outro. Então, o rei sonhou, mas como ele era simplesmente, era pagão, não era cristão, não tinha Deus Todo-Poderoso, não é como seu Deus. Então, ele não teve a revelação, ele só teve a visão, mas não teve a revelação. Porque Deus pode dar visão a um pagão, mas a revelação é exclusiva dos filhos de Deus. Então o rei perturbou-se bastante e chamou seu conselho, chamou os magos, os sábios dele para interpretar. Então Daniel fazia parte do conselho dos sábios do rei Nabucodonosor. Então Daniel, com a sabedoria de Deus que ele tinha, pediu um tempo para o rei e ele entrou em oração para ter a resposta que vem da parte de Deus Todo-Poderoso. E ele teve, e depois foi ter com o rei. Explicou-lhe do que o rei sonhou. Agora, mas a interpretação do sonho e a explicação do mesmo, isso Daniel, ele sentou com o rei e começou a lhe explicar. Você viu uma estátua que estava dividida em 5 partes. Disse, a primeira parte, que é a cabeça, que era de ouro, isso significa o Império Babilônico, onde eles estavam. Quer dizer que seria a primeira potência a governar, naqueles tempos. Então, a primeira parte da estátua, que era composta por cabeça de ouro. A segunda parte era peito e braço de prata. O peito da estátua
e seus braços eram de prata. Essa parte representava o Império Medo-Persa. Quer dizer que depois da Babilônia surgiu o Império Medo-Persa. O mesmo Império Medo-Persa é lá onde o povo de Israel ficou cativo durante um período. Quando se fala da história de Rainha Esther, eles estavam cativos nesse Império Medo-Persa. Depois do fim do reinado do Império Medo-Persa, ele diz a terceira parte da estátua vem representar o ventre e o quadril da mesma estátua, era de bronze. Essa parte de quadril, não é, e ventre, que era de bronze, representaria o Império Grego. Pois se tomas a quarta parte da estátua, eram as pernas de ferro. Quer dizer que a estátua ele tinha pernas de ferro. E essa parte da estátua representava o Império Romano. Durante um tempo, o Império Romano ficou dominando por ali. Então, o reinado do Império Romano, naquele tempo, e disse a quinta parte, eram os pés e dedos misturados de ferro e barro. E essa parte, a última parte, que é a quinta parte, representa o Império Romano no fim do tempo. Então, vendo a estátua como foi constituída em 5 partes, essas 5 partes foram representando a etapa da governação de alguns impérios que foram dominando sobre o mundo. No entanto, como sendo um plano que Deus mostrou ao homem de como seria os finais dos tempos, o que quer dizer, nesse tempo que estamos na quinta parte, porque o Império Medo-Persa já passou, o Império Grego também já passou, então estamos na quinta parte, que é a parte composta de os pés, não é? E dedos misturados de ferro e barro. Sim, então, o que quer dizer é que a governação humana já está a entrar no fim, já está a terminar. Depois da governação humana, virá a governação de Jesus, que é o governo milenar, o que quer dizer que Jesus Cristo virá governar durante 1000 anos aqui na Terra, para mostrar ao homem como é que se deve governar, com amor.